Quem veio preparado para ouvir uma palavra da parte do Senhor? Amém? Abre a tua Bíblia comigo em Hebreus. Isso, no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Versículo 35 a seguir. Hebreus 10, 35. Posso ouvir um amém de quem achou? A palavra do Senhor diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me alegrarei nele. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Pode fechar a tua Bíblia, fecha os teus olhos e ora ao Senhor nessa noite. Isso, da tua maneira, do teu jeito, ora ao Senhor. Senhor, nós clamamos o teu santo nome nessa noite e te pedimos, Espírito Santo, que fique à vontade em nosso meio. Acabamos de ler a tua palavra, Senhor, e te pedimos que nos revele a luz da tua palavra nessa noite. De uma maneira simples, fala ao nosso coração, Senhor Jesus, porque queremos te entender e compreender a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa ficar à vontade em nosso meio. Enche o nosso coração de fé nessa noite. Pela tua misericórdia, Senhor Jesus, usa a vida do pastor que está trazendo essa palavra, meu Deus, mas que ela venha de encontro às nossas vidas e que nós possamos entender, Senhor Jesus, o valor da tua palavra em nossas vidas. Meu Pai, alcança desde o maior até o menor aqui neste lugar, Senhor. A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, Senhor Jesus, ela é alimento para a nossa alma. E por isso te pedimos, Senhor, fica à vontade em nosso meio. É a oração que fazemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você consegue aplaudir o nome do Senhor? Meus irmãos, esse texto que a gente acabou de ler vem falando para a gente poder permanecer firme na nossa confiança. Confiar é um ato desafiador que a gente encontra, porque a gente só confia
em quem a gente acredita naquela pessoa. Quando você está em um relacionamento, seja de amizade, sabe, aonde você começa a conhecer aquela pessoa, então você começa a acreditar nela. Quando a gente fala de ato de confiança, é uma coisa tão interessante, que você já viu assim que tem casal que vai convivendo ao longo do tempo, mas se surge algo que quebra o sigilo, ou que quebra a confiança daquele casal, dificilmente volta a ter aquela mesma confiança. Você já viu aquele ditado que a mulher vira para o marido, ou o marido vira para a mulher e fala assim: olha, se acontecer algo, entendeu, que quebrar a minha confiança, nunca mais eu confio de novo. Então a confiar é um ato assim de extremo, que a gente só confia numa coisa que a gente acredita. Na nossa caminhada, a gente é cercado por várias pessoas. Na nossa caminhada, a gente convive com muita gente, mas com quem a gente confia são poucos. São poucos. Estou dando exemplos para vocês do ato de confiança. Você já viu aquele ditado que tem pessoa que fala assim: ah, eu convivo, mas não confio. Porque quando a gente deixa de confiar, entendeu? É porque ato aconteceu que quebrou a confiança. E a nossa caminhada, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente tem que ter a confiança nele. Quanto mais a gente convive, mais a gente confia. E quando a gente fala confiar, não é confiar desconfiando, é confiar e acreditar. Sabe, por exemplo, a situação que a gente vive no dia de hoje, a gente confia no Senhor que amanhã Ele pode nos dar um dia melhor. O problema que a gente está enfrentando hoje, a gente confia que Deus pode intervir na causa e mudar a nossa história, mudar a nossa sorte. O ato de confiar. E na nossa caminhada, se tem uma coisa que o inimigo quer fazer, é fazer com que a gente não confia. Porque, meus irmãos, isso é tão sério. Porque quando tem aquele ditado que fala: eu convivo e não confio. Você sabia que com Deus tem muitas pessoas que é assim? Convive, anda junto, mas não confia. Porque quando a gente confia, a gente descansa, a gente fica tranquilo. Quando a gente confia, a gente sabe que a causa não está nas nossas mãos, mas está nas mãos de quem pode resolver. A gente tem paz no coração. Conta-se uma ilustração, já falei ela aqui um punhado de vezes, vou repetir ela de novo. Sai um homem para poder escalar e acontece uma tempestade de neve. E aquele homem então fica agarrado numa corda. Ele laça a mão naquela corda e de pendurado nela, ele vira para Deus e fala assim: Senhor, me ajuda. Aí o Senhor vira para ele e fala assim: então solta a corda. Aí ele fala: Senhor, me ajuda. Aí o Senhor vira para ele e fala: solta a corda. Aí ele de novo: o Senhor, solta a corda. Aí quando foi no outro dia pela manhã, chegou o resgate, e aquele homem estava morto, agarrado na corda a 1 metro do chão firme.
Porque tem hora que a gente vai confiar sem saber o que está debaixo do nosso chão. Tem hora que a gente vai ter que confiar, porque a situação é proporcional e o segredo é só confiar. Aí quando a gente não confia totalmente, a gente fica procurando recurso com os nossos braços. O que você está fazendo? Eu estou correndo atrás, porque você sabe, a vida está difícil, né? Não estou falando de você ficar parado e esperando cair do céu. Eu estou falando de você confiar. A confiança em Deus. Que Ele vai proporcionar para nós tempos melhores. A confiança em Deus. Que Ele vai proporcionar para nós dias melhores. A confiança em Deus, porque Ele vai resolver o nosso problema. Descansar nele. Quem sabe eu falo com pessoas que chegou aqui nessa noite que está precisando disso, é confiar. É confiar, é acreditar. Perseverar na confiança. Você sabe o que é confiar, igreja? É eu vir para o culto, por mais que o mundo está caindo na minha cabeça, mas eu confio no Deus que eu estou servindo. Por mais que a tempestade está ao contrário, mas eu confio no Deus que eu estou servindo. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, não sei se é a semana que vem, mas Ele tem promessa. Um dia ela vai cumprir na minha vida. Enquanto assim, estou perseverando na confiança. O ato de confiar. Hoje, infelizmente, o Evangelho proporciona coisa para nós muito fácil. Para a gente confiar quando tudo está bem. Mas o nosso Deus não é Deus de quando tudo está bem, é Deus também de quando tudo está mal. Só que para nosso Deus nunca tem mal, o mal só tem para nós. Porque para nós tem bem e tem mal. Para Ele não. Primeiro passo nessa noite. Não perca a sua confiança. Continua acreditando. Continua confiando. Deus vai intervir. Tem uma mulher que ligou para mim. Essa semana ela virou para mim e falou assim: pastor, eu estou atormentada. A minha casa está um caos. E eu virei para ela e falei assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Jesus está entrando na tua causa hoje. Fica tranquila, confia em Deus, porque dias melhores virão. Vou orar pela sua vida. Orei pela vida dela, abençoei a casa dela. Pastor, agora estou aliviada, estou bem melhor, pastor. Então Deus que te abençoe. Amanhã eu te ligo para saber como que você está. Liguei para ela no outro dia, ela falou: pastor, o negócio aqui está pior. Eu falei: mas confia, que dias melhores virão. Orei por ela. Ela falou: pastor, agora eu estou bem. Liguei no outro dia, ela falou: pastor, começou a melhorar. Está vendo? Perseverar na confiança. A gente tem que confiar, igreja. Acreditar. Entregar. Você já viu aquele louvor que a gente canta? Tudo entregarei. Olha o que está saindo da nossa boca. Tudo entregarei. Se tudo é dele, pode descansar tranquilo. Tranquilo. E o versículo 36, ele vai falar assim, ó: e vocês precisam perseverar. Perseverança. Perseverança é suportar. Primeiro eu preciso confiar.
e preciso ser persistente. Preciso acreditar. Meus irmãos, a gente está vivendo nos dias de hoje, de um povo que quer o negócio tudo para ontem e não sabe perseverar, não sabe esperar. E se tem uma coisa que a gente tem que trazer na nossa vida, é a temperança de Deus. Não porque eu orei uma vez o negócio não resolveu, não porque eu fui lá uma vez a pessoa nem me atendeu. Persevera. Persevera. Se foi uma vez não deu certo, vai de novo. Se a porta não abriu, se o desemprego bateu, entendeu? Vai lá de novo. Meus irmãos, quando a gente deixa de perseverar, a gente deixa de receber. As coisas com Deus na nossa vida não é fácil. Você sabe por que não é fácil? Porque tudo na nossa vida a gente quer que aconteça dentro do nosso tempo. Mas na realidade tudo na nossa vida vai acontecer dentro do tempo de Deus. Vai acontecer dentro do tempo dele. A gente tem uma cisma com a gente em querer dar uma ajudadinha. Mas Deus não precisa de ajuda. Você lembra da história do rei Saul? Quando o povo pede um rei, Deus vai e atende à vontade do povo. Deus levanta Saul como rei. E Saul tinha tudo para poder dar certo, que tinha a bênção de Deus e era escolhido do povo. O povo queria um rei. Só que naquele tempo, quando acontecia as guerras, ele sempre consultava, fazia sacrifícios ao Senhor, para o Senhor poder dar direção e falar assim: ó, não vai guerrear porque a vitória é sua, ou não desce para a guerra porque se descer é zebra. Quando o Senhor dava ordem para descer para a guerra, é porque o Senhor ia na frente e a vitória era certeira. Mas quando o Senhor falava não vai, era porque o Senhor não ia. E se eles fossem sem o Senhor, ia morrer ao fio da espada. E Samuel então sai e vira para Saul e fala assim: olha, dentro de 7 dias eu chego. Só que deu 7 dias e Samuel não chegou. E naquele tempo, quem que poderia oferecer o sacrifício? Era o profeta, o sacerdote. Saul era rei, Saul não poderia oferecer. Saul poderia ter perseverado mais um pouquinho e esperado mais um pouquinho. Mas o que acontece? Quando ele viu que Samuel não chegava, o que ele fez? Ele pegou e ofereceu. Fez o papel que não era para ele fazer, querendo dar uma ajudinha a Deus. E por causa disso, Saul perdeu seu reinado. Vale a pena perseverar. Vale a pena. Você lembra de Judas? Judas andou com Jesus o tempo todo. O tempo todo. Aí Judas pega e entrega Jesus. Qual que é a diferença de Judas entregar Jesus e Pedro negar Jesus? Tem pecadinho, pecadão? A diferença não é nenhuma.
mas o resultado, as consequências é que reflete. Pedro, por mais que ele negou, ele perseverou, ele chorou, ele se humilhou, pedindo o perdão de Deus. E o Senhor olhou para Pedro e perdoou, porque o Senhor é o que nos ama. Mas o que é que fez Judas? Quando percebeu da bobeira que fez, ele passou uma mão na corda e correu para poder se enforcar. Se Judas tivesse perseverado um pouquinho mais, ele tinha visto a ressurreição de Jesus. Às vezes a gente perde grandes vitórias na nossa vida, porque a gente não persevera. Às vezes a gente deixa de receber muita coisa boa de Deus, porque a gente não persevera. Os problemas vêm, o gigante ele levanta, mas a gente não pode perder a nossa confiança e perseverar. Tem luta que vem dentro de casa, tem luta que aflige o casamento, e a primeira atitude da mulher ou do homem é falar assim: olha, arruma suas coisas e sai daqui. Ei, o melhor caminho não é separar, o melhor caminho é perseverar. Confiar. Lembra, entendeu, lá atrás, aonde fizemos um juramento, que é na alegria e na tristeza, né? É na saúde e na doença, é no tempo de paz e nos problemas. E por que que agora os problemas vêm e a gente não quer perseverar? Temos que perseverar. Isso aí é uma coisa que a gente tem que trazer para a vida da gente. Meus irmãos, você quer ver uma coisa difícil? Quem fala para mim que vir na igreja é fácil? Quantas coisas a gente podia estar fazendo no tempo que a gente está aqui? Quantas vezes a gente vem, a gente ora a Deus, abre o nosso coração para Deus, e a gente volta para casa sem resposta. A gente encontra pessoas que viram para a gente e falam assim: por que você está indo? Até agora nada mudou. Você sabe por que eu falo que vir na igreja não é fácil? Porque a gente gosta das coisas para já. Quem aí que quer pedir uma bênção para Deus e esperar 8 anos para Deus poder te dar uma bênção? Aquilo que você pediu. Senhor, eu quero algo do Senhor. Aí leva 1 ano para Deus poder te dar. E aí? Não é fácil. Na nossa caminhada hoje em dia, a gente quer as coisas para já. Mas aí quando a gente entende que tem um Deus que está no controle de tudo, e que a gente confia, a gente vem perseverando. Hoje é domingo, aonde você vai? Vou para a igreja, mas nada aconteceu, estou indo para a igreja. Mas Deus não respondeu, estou indo para a igreja. Você é um doido, mas eu estou indo para a igreja. Perseverando. Porque eu preciso disso. Porque eu sei que se eu perseverar, Deus do alto dos céus vai olhar a minha causa e vai intervir. E uma hora a minha bênção vai chegar. De repente, para mim, 8 anos é um tempo longo demais. Mas para Deus, 8 anos é 8 minutos.
gente nunca vai entender o tempo dele. E a gente sofre bem menos quando a gente confia. Você já viu aquele negócio assim? Você liga e pede uma pizza. Aí o rapaz vira para você e fala assim, ó, daqui 40 minutos eu entrego aí. Só que ele não chega em 40 minutos. Ele vai chegar depois em 1 hora aí. Aí você vira e fala assim, eu estou com fome. Mas você sabe que a pizza vai chegar. Você sabe que ela vai chegar. Perseverar. Aí você sabe qual que é a vitória? É na hora que você senta na mesa para degustar. Você nem lembra do tempo que ele atrasou para poder levar a pizza. Então a gente tem que trazer isso com as nossas vidas, meus irmãos, é perseverar. O inimigo, ele vai fazer de tudo para poder nos parar. Vai fazer de tudo para a gente poder ficar preso no pecado. E aí, pequei, o inimigo vai querer te agarrar e ficar segurado. Levanta e persevera no perdão. Pedir perdão, não sentir paz, não pede de novo. Não sentiu paz, não jejum 1 hora, entendeu? Faz propósito, até vai perseverando que a paz do Senhor vai vir na sua vida, mas persevera. Não seja, entendeu? Aquele crente criado com miojos, não, mimado. Que qualquer coisa que fizer, não, parei, ó. Qualquer coisa que fizer, não, ó, entreguei, ó, não quero mais não. Conta comigo não. Meus irmãos, eu posso falar para vocês de perseverança porque eu tenho vivido muito isso. Tenho vivido muito isso. Quando você começa um trabalho, quando você começa a realizar uma coisa que você sabe que o crescimento ele vai vir lentamente e que a gente tem que perseverar. A gente tem que perseverar. Quando a gente começamos essa obra aqui, quantas pessoas que viraram para nós e falaram assim, oh, mas é grande demais. Mas a gente perseverou. A gente confiou. Porque estava debaixo de uma promessa. Você tem uma promessa para a tua vida. E o Deus que te prometeu, Ele não dorme. Só que tem momentos que o Senhor permite a gente passar. Entendeu? Porque quando a gente precisa de confiar, Deus vai testar nós em cima da nossa dificuldade. Aí você vira e fala assim, pastor, mas eu persevero. Deus então vai alongar as coisas um pouquinho, para ver até onde vai a sua paciência. Para ver até onde vai a sua fé. Tem pessoas aqui que decidiu a tomar um rumo na vida em estudar. Eu vou até pegar o exemplo aqui da Camila. Entendeu? Que a Camila é uma pessoa que está com nós desde o início. Virou para mim e falou assim, pastor, o meu desejo é fazer enfermagem. Falei, minha filha, então vai fazer enfermagem. Mas eu não tenho dinheiro. Mas confia em Deus que Deus abre as portas. Pastor, eu comecei, você lembra, Camila, da situação? Pastor, e aí? Persevera. Persevera. Quantas vezes bateu no coração dela a vontade de parar? Quantas vezes ela olhou para dentro do bolso dela do que ela precisava e não tinha a necessidade, mas ela confiou em Deus e Deus proveu. Quantas vezes ela pensou em falar assim, não, eu vou trancar a minha matrícula aqui, depois eu continuo.
Mas aí brota no coração dela a fé, e ela fala, não, eu vou perseverar, porque eu sei aonde eu quero chegar. Aí você sabe o que acontece? Formou. Hoje trabalha dentro do bloco cirúrgico, e agora há pouco tempo eu vi outro diploma dela. Vitória, porque percebe a importância. Ei, Deus não tem prazer naquele que volta para trás. Não tem. Aí o que acontece? Agora vamos tirar e vamos voltar para dentro da igreja, que eu quero tratar um pouquinho dentro da igreja. Aí dentro da igreja, a gente começa a fazer as coisas, aí de repente tem uns levantes, aí fala assim, eu não vou fazer mais não, porque fulano está me perseguindo. Eu não vou fazer mais não, porque você viu o comentário que saiu de mim? Saiu da minha pessoa? Ei, se você quer ter vitória, então persevera. Não importa, entendeu, o que falar, mas importa aonde você quer chegar. E se eu fosse você, já estava aplaudindo. Perseverança. A gente só vai conquistar se a gente perseverar. Vira para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela onde você quer chegar. Fala para ela onde você quer chegar. Fala, então persevera. Porque quando a gente persevera, a gente vence. E quando a gente vence, Deus se alegra na nossa vitória. Deus se alegra na nossa conquista. Você já viu aquele ditado na Bíblia que fala assim, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Quando você persevera, você vence, e todas as pessoas que estão ao seu lado vencem também. Igreja, não é hora de retroceder. Não é hora de voltar para trás. Mas é hora de perseverar e seguir firme a caminhada. A gente tem promessa. Problema todo mundo enfrenta, todo mundo tem. Mas Deus é o Deus que nos dá vitória. Deus é o Deus que nos põe de pé. E o que acontece? Quando a gente entende que retroceder Deus não tem prazer, então a gente que sabe que se caminhar, Deus vai abrindo caminhos. Deus vai fortalecendo as nossas forças e vai nos colocando de pé a cada dia. Na nossa caminhada, eu como pastor, tenho o pastor Ednilton aqui também. Você acha que tem hora que não dá vontade da gente parar? Não tem diferença nenhuma. Só que eu tenho uma coisa: na hora que começa a me assombrar um medo, eu corro para as asas do Onipotente. Eu me refugio nele. E nele é a minha confiança. Na hora que o vento começa a soprar e eu começo a ter medo, eu sei aonde eu busco. E eu sei que se eu parar, ele não vai ter prazer em mim. Mas eu preciso de continuar.
A caminhada ela é longa, mas a vitória é gostosa. O caminho ele é estreito, mas o final vale a pena. Vale a pena. Ei, eu quero dizer para você nessa noite, vou caminhando aqui para mim poder concluir. Cadê o louvor? Pode vir. Permanece, querido. Permanece firme na fé. Permanece firme no centro da vontade de Deus. O tempo que você tiver, busca as coisas que te edificam. Quem aqui tem sonhos? Persevera nos teus sonhos. Persevera. Pastor, eu quero casar. Persevera no teu sonho. Pastor, eu estou namorando e aconteceu um problema no meu namoro. Ei, problema é para edificar. Problema não é para separar. Problema é para colocar a gente mais forte. Problema é para fazer a gente ficar mais experiente. Você imagina uma vida de namoro que não tem problema. Na hora que apareceu o problema dentro do casamento, persevera. Apareceu o problema, Josi, e daí vamos resolver. Apareceu o gigante, cadê a pedra de Davi? Vamos jogar no chão. Vamos separar, não, o problema não é separar, vamos sentar nós dois aqui e conversar, que nós estamos precisando de alinhar. Nós estamos andando torto. Separar não vai resolver. Você vai arrumar outro homem e o outro homem vai ser problema. Uma outra mulher e outra mulher vai ser problema. Então o segredo não é esse, o segredo é perseverar e consertar. Resolver. Ah, eu quero sair daquele emprego. Mas vem cá, o emprego é o problema ou você é o problema? Porque tem que ver. Vocês estão me entendendo? Então a gente precisa de saber aonde a gente quer chegar. Para de querer retroceder. Gente, você quer ver uma coisa triste para o pastor? É quando a pessoa chega para a gente e fala assim, ó, eu vou sair da igreja. Por que você vai sair da igreja? Ah, porque ninguém lá me ama. Querido, por mais que ninguém te ama, aquele que morreu na cruz provou o amor todo. Persevera. Aquele que sai da igreja por causa de homem nunca entrou nela por causa de Deus. A gente tem que ser perseverante. Aí chega um que fala assim, irmão, isso aqui vou ungir a chave do seu carro. Persevera trabalhando que Deus vai te dar o carro. Persevera trabalhando que Deus vai te dar a casa. Persevera. Então a gente vai para casa com o nosso coração queimando. E se lá na tua casa tem problema, você sabe que você vai chegar lá, o que você vai fazer? Você lembra quando Jesus vira para os discípulos e fala assim, ó, não se ausentei de Jerusalém até que do alto sejais revestido do... Aí eles perseveraram em oração. Ficaram orando. A igreja primitiva, quando começou a perseguição em cima dela, eles começaram, perseveravam em oração. Quanto mais perseguia, mais a igreja crescia.
Então tira do seu vocabulário esse negócio de eu não consigo, eu não dou conta, eu vou voltar para trás. Tira. Deus não tem prazer nisso não. Se você foi chamado para fazer qualquer coisa, entendeu? Desde aqui dentro da igreja ou até fora, persevera, porque Deus vai te dar a vitória. Você lembra quando eu vim para o Serrão, uma turma que nós era? Aí tem gente que vira e fala assim, pastor, virar e falar assim, pastor, você é doido, de ir lá para o Serra Negra. Lá tem 30 e tantas igrejas. Eu falei, rapaz, eu vou lá, eu vou perseverar e eu vou fazer lá o que ninguém faz. Aí tem gente que vira para mim hoje e fala assim, pastor, me conta o segredo. Perseverar. Que Deus dá vitória. Mas você sabe o problema maior que a gente enfrenta? É porque tem hora que a gente ouve, a gente sabe o que fazer, mas a gente não faz. Na hora que surgiu o problema lá, que o sobrenatural começar na sua casa, tomara que Deus abençoe que não aconteça. Porque tem hora que o sobrenatural acontece dentro da casa da gente, né? A panela voa, a vassoura volta. Aí você vai lembrar, opa, aquele dia Deus usou o pastor para falar para mim, perseverar. Para mim perseverar. E eu vou permanecer firme. Porque eu permanecendo firme é a vontade de Deus sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Pastor, eu já estou orando para minha família, para o meu esposo. Pastor, mas misericórdia, quanto mais eu oro, parece que mais o bicho pega o homem. Persevera. Você vai desistir dele? Você acha que você veio fácil? Acha que veio fácil? Você acha que você não deu trabalho? Foi sozinho, veio. Persevera. Continua orando. Porque uma hora que você menos perceber, ele vai virar para você e falar assim, hoje eu vou no culto com você. E ele pisa nesse lugar e não sai daqui nunca mais. É o resultado, querido. Precisamos entender. Tem hora que é muito bom, não é? Quando Deus pega a igreja de jeito, quando a gente joga a cadeira para cima. Eu falo que, eu tenho comentado muito isso com o pastor Reinaldo, com o pastor Fernando, sabe? O pastor da igreja local, a coisa mais difícil é pastorear. Porque todo mundo que vem de fora é bonzinho. Todo mundo que vem de fora e põe fogo no arraial e cadeira só para cima. Aí você vira e fala, não, meu pastor está cheio de unção top. Mas quem trata da ferida da ovelha costuma ter valor, não. Quem te incentiva a cada dia está vivendo, de repente nem enxerga. E o que adianta a gente pegar a cadeira, jogar para o teto, rodopiar, chorar, sentir a presença, irrita a Malacai, e depois quando a gente chega ali para fora, a gente é vencido por não perseverar. Por não perseverar. Quem sabe eu falo com pessoas aqui nessa noite, que na hora que fala em voltar para casa, o seu coração dói. Porque você sabe que na hora que chegar lá, você sabe o que vai encontrar. Mas eu quero dizer para você, que sobre a sua casa, sobre a sua família, tem uma promessa de Deus. Tem uma promessa do Senhor. E eu quero te dizer, persevera. Persevera, porque a promessa do Senhor sobre a sua casa, ela vai se cumprir. Os seus filhos, entendeu? Não foi constituído para poder morrer naquele mundão sem a salvação. Se você está na presença de Deus, a palavra de Deus fala, Josué diz, eu e a minha casa, essa promessa está sobre a sua vida.
continua intercedendo pela sua casa, continua intercedendo pelos seus filhos, vai confiando em Deus e perseverando que você vai ver Ele aqui dentro. Você vai ver mudança. E passamos a acreditar que tudo na nossa vida tem um tempo determinado. Tudo na nossa vida tem um tempo determinado. Quando eu vim para a igreja, eu fiquei doida ali para poder levantar um grupo de obreiros. Passou um tempão que eu consegui fazer a primeira consagração de obreiro, a primeira batismo. Do primeiro batismo que eu fiz, aí que virou os primeiros obreiros daquela casa. 6 anos se faz em junho e julho agora, e eu doidinho para levantar um grupo de diaconato. Quanto tempo tem para agora eu ter um grupo? Mas se eu não perseverasse, não tinha chegado aonde chegou. Porque eu sabia aonde eu queria chegar e entendi que se eu levanto naquele tempo, era prematuro. Quantas pessoas estavam nesse lugar que levantou, saiu, foi para outros lugares e de repente já postou foto com o certificado lá, com o óleo sendo derramado. Mas aí eu te pergunto, será se é a hora? Será se está na hora? Porque quando o Senhor fala de perseverança, o Senhor fala de resistência. De resistência. Quando nós falamos de perseverança, a gente fala de resistência. E quando a gente fala de resistência, a gente fala de quê? De força. Quando a gente fala de resistência, a gente fala de tempo, de preparação. Porque o tempo que você está resistindo, o tempo que você está esperando, é o tempo que o Senhor está te preparando. É um tempo de preparação. Você lembra de Davi? Davi foi ungido, mas depois de 22 anos que ele assumiu o trono. Mas ele foi ungido, ele já era rei. Davi é ungido como rei e volta para o pasto. Você lembra de quando Deus fala com Abrão, que depois é Abraão, com 75, mas depois vai se cumprir com 100 anos. 25 anos depois, e ainda você quer que o seu tempo seja o tempo de Deus? Você lembra de José? Do poço ao governador. José enfrentou muito tipo de luta. 13 anos se passaram para José virar governador. E tem hora que a gente quer as coisas para... O segredo é perseverar. Coloca sobre seus pés que eu quero orar pela tua vida. Fecha teus olhos. Eu queria que você orasse ao Senhor. O louvor vai entoar uma canção, você vai orar. Você vai contar o teu problema para Deus. Você vai contar a tua dificuldade para Ele. É o fim, quando o vento se arrevolta e o mar não quer se acalmar. Isso, fecha teus olhos Quando e as fala com Ele. horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não conseguem
Você não vai cantar, você vai orar. entender. Você vai orar e falar com Deus. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Não é hora de retroceder, não é hora de voltar. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba. Isso, ora ao Senhor. Que eu sinto Conta a pra sua Ele. dor. Conta pra Ele a tua Também dificuldade. nunca se E você vai falar pra Ele: Senhor, eu confio. Eu entendi a palavra e a partir de hoje eu confio. E esse problema não vai me parar. Senhor Jesus, essa luta não vai me parar. Essa frieza não vai me parar. Eu vou perseverar, Senhor. Eu vou perseverar. Eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor está comigo. Eu vou perseverar, meu Pai, em fazer a tua vontade. Eu vou perseverar, Senhor Jesus, na caminhada. Eu não vou retroceder. Fala com o Senhor. Cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Começa